O sol estava implacável sobre a fazenda Santa Helena quando Marina Oliveira desceu da velha Kombi azul. Aos 28 anos, com cabelo preso em um rabo de cavalo simples e macacão manchado de óleo, ela contrastava violentamente com o ambiente de luxo rural que a cercava. A propriedade de 5.000 hectares ostentava equipamentos milionários, estábulos climatizados e uma casa-sede que mais parecia um resort. "Olha só quem mandaram pra cá", debochou Ricardo Monteiro, filho do dono da fazenda, ajustando o chapéu Stetson de R$1.000. "Uma menininha para consertar o John Deere 9620R. Meu pai deve estar ficando senil mesmo." Em volta dele, outros 5 homens riram com escárnio. Todos vestiam roupas de marca, botas de couro importado e exalavam arrogância. Marina conhecia bem aquele tipo. Havia enfrentado dezenas de situações similares nos últimos 10 anos, trabalhando como mecânica especializada em máquinas agrícolas. "O Sr. Monteiro me ligou dizendo que era urgente", respondeu Marina, mantendo a voz firme. "Disse que o trator não funciona há 3 semanas e que nenhum dos outros mecânicos conseguiu resolver." 3 semanas parado, é verdade, confirmou Joaquim, o capataz da fazenda. Um homem de 50 anos, com cara de poucos amigos. Já vieram 4 mecânicos diferentes, todos homens, todos com anos de experiência. "E você acha que vai conseguir onde eles falharam?" Marina olhou para o imenso trator amarelo parado no galpão. Era um John Deere 9620R de 620 cavalos de potência, avaliado em mais de R$2 milhões. A máquina imponente parecia desafiá-la com sua massa de 20 toneladas. "O problema é o seguinte", continuou Ricardo com um sorriso malicioso. "Meu pai apostou com o vizinho que nossa fazenda ia plantar 2.000 hectares de soja em 15 dias. Sem esse trator, perdemos a aposta e R$500 mil. Além disso, nossa reputação vai para o espaço. Eu te faço uma proposta ainda melhor", disse ele, tirando o celular do bolso. "Se você conseguir fazer essa máquina funcionar hoje, eu te dou R$100 mil do meu próprio bolso. Mas quando não conseguir, quero que você admita na frente de todo mundo que mulher não tem competência para mexer com máquina pesada." Os outros homens riram ainda mais alto. Um deles, apresentado como Dr. Cardoso, veterinário da propriedade, balançou a cabeça. "Ricardo, isso é crueldade. A menina nem sabe por onde começar." Marina sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Aquela situação era idêntica a tantas outras que havia enfrentado. O ambiente hostil, a subestimação, os olhares de desprezo. Mas também reconheceu algo familiar no barulho que o trator fazia quando tentaram ligá-lo, um som que ela conhecia melhor que qualquer um ali. "Aceito a aposta", disse ela, surpreendendo a todos. "Mas com uma condição: quando eu conseguir, vocês vão pedir desculpas publicamente e reconhecer que julgaram pela aparência." "Feito!", exclamou Ricardo, estendendo a mão. "Temos 20 testemunhas aqui. Se você não conseguir até o pôr do sol, além de admitir que não tem competência, ainda paga o combustível que a gente gastou tentando ligar essa máquina." Marina apertou a mão dele com firmeza. Sabia que estava entrando numa batalha que ia muito além do conserto de um trator. Era a mesma luta que travava desde os 16 anos, quando decidiu que ia trabalhar com mecânica pesada num mundo dominado por homens que a viam como intrusa. Enquanto observava o trator, Marina foi transportada mentalmente para 18 anos atrás, quando tinha apenas 10 anos. Seu pai, João Oliveira, era mecânico numa pequena cidade do interior de Goiás. Ela passava as tardes na oficina dele, fascinada pelos motores diesel, pelos sistemas hidráulicos e pela dança complexa de peças que faziam máquinas gigantescas funcionarem. "Marina, minha filha", dizia João enquanto desmontava um motor Cummins, "máquina não liga por 3 motivos. Não tem combustível, não tem ar ou não tem fagulha. O truque é descobrir qual dos 3 está faltando." Aos 12 anos, Marina já sabia diferenciar o som de um motor com problema no sistema de injeção do barulho de um turbo defeituoso. Aos 14, conseguia trocar filtros e fazer manutenção básica sozinha. Aos 16, tomou a decisão que mudaria sua vida. Ia se formar em mecânica diesel e especializar-se em máquinas agrícolas. "Filha, você tem certeza?", perguntou sua mãe Conceição com preocupação. "É um mundo muito machista, vai ser difícil."
Por isso mesmo, mãe, respondeu Marina. Alguém tem que abrir o caminho. Mas a jornada foi mais árdua do que ela imaginava. Na escola técnica, era a única mulher entre 40 homens. Os professores a tratavam como curiosidade, os colegas faziam piadas constantes e alguns chegaram a sabotar seus trabalhos práticos. Marina estudava o dobro dos outros para provar que merecia estar ali. Aos 18 anos, se formou como a melhor da turma. Mas conseguir emprego foi uma nova batalha. Dezenas de oficinas a rejeitaram sem nem olhar seu currículo. Lugar de mulher não é embaixo de trator, ouvia constantemente, até que conseguiu uma vaga numa pequena oficina em Goiânia, ganhando metade do salário dos colegas homens. Durante 3 anos trabalhou 12 horas por dia. Pegou os casos mais difíceis que ninguém queria e se especializou em diagnósticos complexos. Sua reputação começou a crescer quando conseguiu consertar um New Holland T9 que havia deixado 5 mecânicos experientes sem resposta. O problema era uma falha intermitente no módulo de controle do motor que ela identificou usando sua intuição técnica apurada. Essa menina tem ouvido bom demais, comentou seu chefe na época. Ela escuta coisas no motor que eu não consigo ouvir nem com estetoscópio. Aos 22 anos, Marina abriu sua própria oficina móvel, atendendo fazendas num raio de 300 quilômetros. Investiu todas as suas economias num caminhão equipado com ferramentas especializadas e passou a ser chamada para casos que outros mecânicos não conseguiam resolver. Sua especialidade eram falhas elétricas e eletrônicas em tratores modernos, área que exigia conhecimento técnico profundo e atualização constante. Mas o preconceito a acompanhava em cada chamada. Chegava nas fazendas e via o desapontamento nos rostos dos proprietários. Mandaram uma mulher? Era a pergunta padrão. Marina aprendeu a deixar seu trabalho falar por ela, mas cada vitória custava 3 vezes mais esforço que custaria para um homem. O caso mais marcante havia acontecido 2 anos atrás. Uma fazenda em Mato Grosso tinha um Case IH Steiger 620 parado há 1 mês. 6 mecânicos diferentes tentaram consertar sem sucesso. O prejuízo chegava a R$50 mil por dia de plantio perdido. Quando Marina chegou, o fazendeiro quase a mandou embora. Escuta, moça, não é nada pessoal, mas eu já perdi muito dinheiro com essa máquina. Preciso de alguém que realmente entenda do assunto. Marina pediu apenas uma chance de olhar o trator. Em 20 minutos de diagnóstico, descobriu que o problema era uma soldagem mal feita no chicote elétrico principal, algo que os outros mecânicos não tinham verificado porque parecia estar perfeito externamente. A reparação levou 2 horas e o trator voltou a funcionar perfeitamente. O fazendeiro não apenas pagou o valor integral do serviço, como a recomendou para outros produtores. Mas mesmo com a reputação crescente, Marina ainda enfrentava ceticismo em cada trabalho novo. Era como se tivesse que provar sua competência repetidamente, enquanto mecânicos homens eram automaticamente respeitados até provarem o contrário. Agora, observando o John Deere gigante à sua frente, Marina sabia que estava diante de mais uma dessas provas. Mas desta vez, as apostas eram maiores. R$100 mil e a chance de calar definitivamente um grupo de machistas arrogantes que representavam tudo que ela havia lutado contra na vida. Marina abriu a caixa de ferramentas profissional que carregava na Kombi. Era um arsenal de equipamentos especializados, multímetros digitais, scanner para diagnóstico de módulos eletrônicos, manômetros para teste de pressão hidráulica, estetoscópio mecânico e dezenas de ferramentas específicas para tratores John Deere. Antes de mais nada, preciso entender o histórico do problema, disse ela, tirando um notebook do estojo. Quando começaram os sintomas? O que exatamente acontece quando tentam ligar? Ricardo bufou. Já contamos isso para os outros 4 mecânicos. A máquina simplesmente não liga. Gira o motor de arranque, mas não pega. Combustível chega até o motor? Perguntou Marina, conectando o scanner na porta de diagnóstico do trator. Claro que chega, respondeu Joaquim com impaciência. Checamos isso 1000 vezes. Tanque cheio, bomba funcionando, filtros limpos. Marina ligou o scanner e começou a analisar os códigos de erro armazenados no módulo de controle do motor. Enquanto isso, prestava atenção aos comentários dos homens ao redor. Ela nem sabe por onde começar, sussurrou o Dr. Cardoso para Ricardo.
Tá perdendo tempo com essa maquininhas. Deixa ela brincar, riu Ricardo. Quanto mais tempo perder, mais óbvio fica que não tem competência. Marina ignorou os comentários e focou nos dados do scanner. O módulo mostrava vários códigos de erro relacionados ao sistema de injeção eletrônica. PZ187, pressão de combustível muito baixa. PZ191, sensor de pressão do raio comum. PZ193, circuito do sensor de pressão. Interessante, murmurou ela, anotando os códigos. O sistema está detectando pressão baixa no Common Rail, mas vocês disseram que o combustível chega até o motor. O que isso significa? Perguntou um dos funcionários da fazenda. Marina explicou enquanto trabalhava. O Common Rail é um sistema de injeção de alta pressão. O combustível precisa estar entre 1.400 e 1.800 bar para ser injetado corretamente nos cilindros. Se a pressão estiver baixa, o motor não funciona. Ela conectou um manômetro especializado na linha de alta pressão e pediu para tentarem ligar o motor. O ponteiro mal se moveu. Pressão zero no raio comum, anunciou ela. O problema está na bomba de alta pressão ou no regulador de pressão. Isso os outros mecânicos já tinham descoberto, disse Joaquim com desdém. Trocaram a bomba 2 vezes e o regulador 1 vez. Continuou não funcionando. Marina franziu a testa. 3 peças caras trocadas sem resolver o problema indicava algo mais complexo. Ela decidiu investigar mais profundamente. Vou fazer um teste diferente, disse ela, desmontando parte do sistema de injeção. Preciso verificar se há obstrução nas linhas internas. Usando uma seringa específica e fluido de teste, Marina injetou pressão em cada linha individualmente. Na terceira tentativa, descobriu algo estranho. O fluido voltava imediatamente, indicando obstrução total. Encontrei um bloqueio na linha principal, anunciou ela. Mas isso é impossível se usar um combustível limpo. Marina pediu uma amostra do diesel do tanque e fez um teste rápido com papel filtro. O resultado a deixou intrigada. O combustível estava visivelmente contaminado com partículas metálicas microscópicas. Esse diesel está adulterado, disse ela, mostrando o filtro escuro para os outros. Tem limalha de ferro misturada. Por isso as bombas queimaram e as linhas entupiram. Impossível, protestou Ricardo. Compramos esse combustível do mesmo fornecedor de sempre. É uma empresa séria do meu cunhado. Marina continuou investigando. Coletou amostras de diferentes pontos do sistema e todas mostraram o mesmo padrão de contaminação. Além disso, ao examinar as bombas trocadas anteriormente, encontrou sinais evidentes de desgaste prematuro causado por abrasivos. Quantos litros de combustível vocês compraram na última remessa? Perguntou ela. 5.000 litros, respondeu Joaquim. Enchemos não só o trator, mas também a colheitadeira e o pulverizador. E onde estão essas outras máquinas? A colheitadeira está no galpão 2 e o pulverizador no 3. Por quê? Marina estava começando a suspeitar de algo maior que um simples problema mecânico. Se o combustível estava contaminado intencionalmente, outras máquinas também estariam afetadas. E se a contaminação foi proposital, isso configurava sabotagem ou fraude. Preciso verificar essas outras máquinas, disse ela com firmeza. Agora você está inventando desculpa, riu Ricardo. A aposta era para consertar o trator, não para brincar de detetive. Mas Marina já estava caminhando em direção ao segundo galpão, carregando suas ferramentas. Sua intuição de mecânica experiente estava soando alarmes. Havia algo muito errado naquela história e ela suspeitava que o problema do trator era apenas a ponta de um iceberg muito maior. No galpão 2, a colheitadeira Case IH também apresentava sinais de problemas no sistema de combustível. No galpão 3, o pulverizador John Deere mostrava os mesmos sintomas. 3 máquinas diferentes, todas com problemas idênticos após abastecerem da mesma fonte. Isso não é coincidência, murmurou Marina para si mesma. Alguém sabotou o combustível propositalmente. Marina voltou ao grupo com uma expressão séria. Havia descoberto algo que ia muito além de um problema mecânico simples. Preciso falar com o dono da fazenda, disse ela com firmeza. E sugiro que chamem a polícia também. Polícia? Você enlouqueceu e riu Ricardo nervosamente. É só um trator quebrado, não um crime. É exatamente um crime, replicou Marina, mostrando as amostras de combustível contaminado. Alguém sabotou intencionalmente o diesel de vocês. Todas as 3 máquinas que abasteceram da última remessa estão com os mesmos problemas.
Sistemas de injeção destruídos por contaminação com limalha de ferro. O Sr. Monteiro, dono da fazenda, chegou ao galpão neste momento. Era um homem de 65 anos, com aparência de quem construiu um império agrícola com trabalho duro. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, notando a tensão no grupo. Marina explicou rapidamente suas descobertas. O combustível estava contaminado com abrasivos microscópicos que destruíram as bombas de injeção de 3 máquinas diferentes, causando prejuízos de pelo menos R$200 mil em peças e tempo parado. "Isso é uma acusação grave", disse Sr. Monteiro, pegando uma das amostras para examinar. "Você está dizendo que alguém sabotou nossa operação?" "Exatamente. E como mecânica especializada, posso afirmar que essa contaminação foi intencional. Limalha de ferro não aparece naturalmente no diesel refinado." Ricardo tentou desqualificar a descoberta. "Pai, ela está inventando isso porque não consegue consertar o trator. É só uma desculpa esfarrapada." Mas Sr. Monteiro tinha experiência suficiente para reconhecer quando algo estava errado. "Marina, você pode provar essa sabotagem?" "Posso sim. Primeiro vou filtrar todo o combustível contaminado e separar as partículas metálicas. Segundo, vou limpar completamente o sistema de combustível e instalar uma bomba nova que eu tenho no meu caminhão. Se eu estiver certa, o trator vai funcionar perfeitamente depois disso." Quanto tempo vai levar?" perguntou o fazendeiro. 4 horas de trabalho intenso. Mas antes disso, precisamos identificar quem forneceu o combustível adulterado." Sr. Monteiro olhou diretamente para o filho. "Ricardo, você disse que comprou o combustível do fornecedor usual. Me dê os detalhes da transação." Ricardo começou a gaguejar. Foi do Marcos, como sempre. Ele trouxe o caminhão-tanque na semana passada. Marcos nunca vendeu combustível contaminado em 20 anos de parceria, disse Sr. Monteiro franzindo a testa. E ele sempre me liga antes de fazer a entrega. Desta vez não ligou. Marina pediu para ver a nota fiscal da compra. Quando Ricardo apresentou o documento, ela notou algo estranho. A empresa emissora era diferente da usual, embora com um nome similar. Combustíveis São Jorge Lítida, leu ela em voz alta. Não era a distribuidora São Jorge que vocês sempre compravam? Sr. Monteiro pegou o documento com urgência. Esta não é nossa empresa fornecedora habitual. Ricardo, o que você fez? A verdade começou a emergir. Ricardo havia recebido uma oferta de combustível 20% mais barato de uma empresa nova e decidiu economizar dinheiro do pai sem consultar. A empresa falsa entregou diesel adulterado e desapareceu. Você foi enganado por golpistas, explicou Marina. Eles vendem combustível barato porque é adulterado. Destroem as máquinas propositalmente para depois oferecer consertos caros através de mecânicos parceiros. Como você sabe disso? Perguntou o Dr. Cardoso impressionado. Porque já vi esse golpe antes. É um esquema que opera em várias regiões agrícolas. Vendem combustível sabotado, as máquinas quebram e depois indicam mecânicos que fazem reparos superficiais sem resolver o problema real. O cliente fica refém, gastando fortunas em consertos que não funcionam. Sr. Monteiro estava furioso com o filho, mas também impressionado com a descoberta de Marina. Então você pode realmente consertar o trator? Posso sim. Vou drenar todo o sistema, substituir todas as linhas contaminadas, instalar filtros extras e uma nova bomba. Mas primeiro, vamos chamar a Polícia Federal. Esse tipo de fraude em combustível é crime federal. Ricardo tentou uma última cartada. Pai, não acredita nessa história maluca. Ela só quer ganhar os R$100 mil que apostei. Mas Sr. Monteiro já estava convencido. Pegou o telefone e ligou para a Polícia Federal, relatando a suspeita de fraude em combustível. Também ligou para outros fazendeiros da região, alertando sobre o esquema. Em 2 horas, 2 agentes federais chegaram à fazenda e coletaram amostras do combustível para análise. Confirmaram que se tratava de crime federal e que já tinham outras denúncias similares na região. A senhorita nos ajudou muito, disse o agente Pereira para Marina. Este esquema já causou prejuízos de mais de R$2 milhões em 3 estados. Suas análises técnicas vão ser fundamentais para o processo. Enquanto os agentes trabalhavam, Marina começou o processo de limpeza e reparo do trator. Drenou todo o combustível contaminado, desmontou o sistema de injeção completo, limpou cada linha individualmente e instalou uma bomba de alta pressão nova.
Às 5 da tarde, com o sol começando a se pôr, Marina fez a última conexão elétrica. "Pronto", anunciou ela, limpando as mãos no pano. "Agora vamos ver se minha teoria estava correta." Marina subiu na cabine do John Deere 9620R e girou a chave. O motor de 620 cavalos rugiu para a vida imediatamente, funcionando com a suavidade característica de uma máquina bem ajustada. O som potente ecoou por todo o galpão, causando silêncio absoluto entre os observadores. "Não acredito", sussurrou Joaquim. "Ela realmente conseguiu." Marina desceu da cabine com um sorriso discreto. Verificou os parâmetros no scanner. Pressão do Common Rail em 1650 bar. Temperatura do motor normal. Todos os códigos de erro limpos. O trator estava funcionando perfeitamente. "Como prometido", disse ela, olhando diretamente para Ricardo. "Sua máquina está funcionando. E agora?" Sr. Monteiro se aproximou dela com expressão de profundo respeito. "Marina, você não apenas consertou nosso trator, você descobriu um crime que poderia ter arruinado nossa fazenda e muitas outras. Como posso te agradecer?" "O acordo era R$100.000 se eu fizesse funcionar", respondeu ela com firmeza. "Mas mais importante que o dinheiro é o reconhecimento. Espero que vocês tenham aprendido a não julgar as pessoas pela aparência." Ricardo se aproximou visivelmente envergonhado. "Marina, eu peço desculpas. Estava errado em tudo. Não só subestimei sua competência, como quase arruinei a fazenda do meu pai por arrogância." Ele tirou o celular e fez uma transferência bancária de R$100.000 na conta de Marina. "Dinheiro é a parte fácil. O difícil é reconhecer que fui preconceituoso e idiota." Dr. Cardoso e os outros funcionários se aproximaram um por um pedindo desculpas. Joaquim, o capataz que havia sido mais cético, foi particularmente sincero. "Senhora Marina, em 30 anos trabalhando com máquinas, nunca vi alguém resolver um problema tão complexo com tanta competência. A senhora me ensinou que experiência não tem gênero." Mas a transformação mais significativa veio do Sr. Monteiro. "Marina, quero fazer uma proposta. Nossa fazenda está crescendo e precisamos de uma mecânica especializada permanente. Te oferecemos um contrato de exclusividade, salário de R$15.000 por mês, oficina completa equipada aqui na propriedade, e você ainda pode atender outros clientes nos fins de semana." Marina ficou surpresa com a oferta generosa, mas tinha outros planos. "Sr. Monteiro, agradeço muito, mas meu sonho é maior que isso. Quero abrir um centro de treinamento para formar mais mulheres na mecânica de máquinas agrícolas." "Então me deixe ajudar", insistiu o fazendeiro. "Que tal se eu financiar esse centro de treinamento? Podemos construir aqui mesmo na fazenda. Oficina didática, salas de aula, alojamento para alunas. Em troca, elas fazem estágio aqui e a gente fica com as melhores." A proposta era tentadora e Marina aceitou. Nos meses seguintes, o Centro de Formação Marina Oliveira se tornou realidade. A primeira turma teve 20 alunas de 5 estados diferentes, todas interessadas em quebrar barreiras no mundo da mecânica pesada. Ricardo, transformado pela experiência, se tornou um dos maiores apoiadores do projeto. Ele usou seus contatos no agronegócio para conseguir parcerias com outras fazendas, criando uma rede de oportunidades para as formandas do centro. 6 meses depois, a Polícia Federal concluiu a investigação da fraude no combustível. O esquema envolveu 15 fazendas em 3 estados, causando prejuízos superiores a R$5 milhões. Os criminosos foram presos, e as evidências técnicas coletadas por Marina foram fundamentais para as condenações. A história de Marina viralizou nas redes sociais e na imprensa especializada. Ela se tornou símbolo da luta contra o preconceito no campo e referência técnica em mecânica agrícola. Recebeu convites para palestras em universidades, feiras do agronegócio e eventos de empreendedorismo feminino. Um ano depois, o centro de treinamento já havia formado 80 mecânicas especializadas. Elas trabalhavam em fazendas por todo o país, muitas como empreendedoras individuais, outras em empresas que finalmente reconheceram o valor da diversidade técnica. Marina criou também um aplicativo conectando fazendeiros com mecânicas especializadas, facilitando o acesso aos serviços e combatendo o preconceito através da competência comprovada. O app Agromecânicas se tornou referência no setor. Em uma tarde de domingo,
Marina estava na oficina do centro ensinando diagnóstico eletrônico para uma nova turma quando o Sr. Monteiro apareceu com uma notícia especial. Marina, quero te mostrar algo, disse ele, entregando uma revista do agronegócio. Na capa estava a foto dela ao lado do John Deere 9B620R, que havia consertado com a manchete: a revolução feminina nas máquinas agrícolas. Você mudou não só nossa fazenda, disse o fazendeiro, mudou todo o setor. Hoje temos 300 mecânicas especializadas trabalhando no país, contra apenas 20 há 2 anos atrás. Marina sorriu, lembrando das palavras do pai. Filha, máquina não liga por 3 motivos. Não tem combustível, não tem ar ou não tem fagulha. Ela havia descoberto que o preconceito era como um combustível adulterado. Parecia normal por fora, mas destruía o sistema por dentro. A diferença é que, ao contrário das máquinas, as pessoas podiam ser consertadas através do reconhecimento, do respeito e da oportunidade. E Marina havia provado que competência técnica não tinha gênero. Tinha apenas conhecimento, dedicação e coragem para enfrentar desafios. No final daquele dia especial, ao olhar para suas alunas aprendendo com entusiasmo, Marina sabia que havia encontrado sua verdadeira vocação. Não apenas consertar máquinas, mas consertar mentalidades e abrir caminhos para que outras mulheres pudessem seguir seus sonhos sem limitações impostas por preconceitos. O trator que começou tudo continuava funcionando perfeitamente na fazenda Santa Helena, agora mantido por uma das primeiras formandas do centro, e toda vez que ligava, seu ronco potente lembrava a todos que competência não tem gênero, tem apenas excelência técnica e determinação para superar qualquer obstáculo.